Salve rapaziada, beleza? Bem-vindos ao canal. Satisfação, muito obrigado aí por estar assistindo o vídeo. Para quem não me conhece, sou o João, né? Eu tenho 10 anos de mercado financeiro, trabalhei em gestoras por 10 anos e agora estou fazendo algumas análises aqui no meu canal, muito para fazer uma educação financeira para o investidor, para não ser enganado por algumas práticas de mercado, para aprender a investir por conta própria ou saber escolher bons fundos de investimento. Beleza? Bom, uma das empresas que eu acompanho aqui, que a gente tem em carteira até no nosso clube de investimentos, é a Schultz, né, uma small cap de verdade, né, mas small cap porque a gente pode ver aqui o valor de mercado, né, da Schultz aqui no fundamentos de 2,3 bi, né. Small caps normalmente elas estão numa faixa de 1 bilhão de valor de mercado, 1 bilhão de reais até 10 bilhões de reais, né. Tudo que está dentro dessa faixa é considerado uma small cap. Abaixo de 1 bilhão seriam as micro caps, né. Então, a Schultz é uma empresa que os fundos muito grandes eles têm dificuldade já de entrar, porque não tem uma liquidez muito atrativa para os grandes fundos, né? Mas os fundos menores já conseguem entrar, né? Nessa capitalização de mercado e essa liquidez aqui, né? Que a gente pode ver no fundamentos aqui, no volume médio aqui de 3 milhões aí, né? Nos últimos 2 meses. É um volume que alguns fundos já conseguem montar a posição, tá? Então a gente pode ver, por exemplo, fundos como a Trigo no Capital tem posição na Schultz, por exemplo, alguns pequenos, né? Então, é uma ação aí para fundos pequenos e para o investidor pessoa física. Como eu sempre falo, microcaps e small caps são as grandes oportunidades para o investidor pessoa física. Ele consegue montar a posição rapidamente, né? Montar e sair, tem liquidez para ele comprar e vender. E se ele se especializar nisso, ele pode ter sim retornos muito melhores do que os grandes fundos de ações, tá? E bater o Bovespa também, beleza? Então vamos para análise da Schultz. Então, para quem não conhece a Schultz é uma small cap do interior de Santa Catarina, da cidade de Joinville, né? Joinville é a maior cidade de Santa Catarina, tem um polo industrial ali na zona norte de Santa Catarina, né? Entre Joinville, Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul tem a VEG, né? Tem Rio do Sul, que é a Metalúrgica Rio Sulense, que é uma small cap que a gente acompanha também. Então ali naquela região norte de Santa Catarina tem um polo industrial muito forte, com grandes empresas, né? Que são líderes no mercado aqui no Brasil e também mundial, tá? Então a Schultz ela produz aí freios e acessórios para o setor automotivo, né? E também compressores de ar. Então ela é líder, né, nesse mercado mundialmente, tá? A Schultz tem armazéns e sedes nos Estados Unidos, na China e também na França, se eu não me engano, ele tem alguns armazéns lá para distribuição na Europa, tá? Então é uma empresa que é do interior de um estado do sul do Brasil, um estado que tem uma população menor, mas mesmo assim ela tem uma abrangência mundial também. Bom, é uma empresa, né, como eu falei, que está dentro do setor automotivo, né, então ela depende muito do ciclo de mercado, né, então é uma empresa que vai ter os resultados trimestrais variando, às vezes muito para cima e para baixo. Não é um bancão tipo Itaú que tem todo o trimestre ali um resultado bem parecido, né, crescimento de 3%, queda de 1%, né, é algo assim. Já a Schultz, ela pode crescer muito e cair muito trimestre para trimestre, né, de acordo com a volatilidade do mercado. Tá muito baseado em ciclos de mercado, né? Então, quando o mercado automotivo vai mal, né, como é o ano de 2023 está indo mal, às vezes os resultados eles caem bastante, tá? Comparados com o ano anterior, por exemplo, tá? Então, é uma empresa cíclica que a gente tem que tomar cuidado para analisar. Então, não dá para fazer uma análise de trimestre para trimestre. A gente tem que olhar sempre um horizonte de 5 anos, né? Como que tem se comportado a empresa num horizonte de mínimo de 5 anos, por exemplo, para a gente entender se a empresa ela tá tendo lucro desses anos, mesmo tendo trimestres ruins, ela consegue manter uma lucratividade e está melhorando o resultado ao longo de todo esse tempo, né? Fazendo investimentos e ganhando parcela de mercado, beleza? Então, dado o contexto, né, que o mercado está caindo em 2023, o mercado de automotivo, por exemplo, a gente tem até a informação aqui que o mercado de caminhões em 2023, de janeiro a setembro, comparado com janeiro a setembro de 2022, está caindo 18% em 2023. E o mercado de máquinas e equipamentos, né, industriais está caindo 13% em 2023 comparado com 2022, né, de janeiro a setembro. Então, o mercado que a Schultz ele está num ano ruim, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando analisar com o mesmo período do ano anterior, tá bem? A gente pode ver aqui, essa aqui é a DRE da Schultz, baixada da área de RI, né, ali do site da Schultz, né, onde eles divulgam a DRE, balanço patrimonial, o comentário da administração, etc, né? A gente pode ver aqui que essa aqui é a DRE auditada já, né? Onde é a fonte de resultados que a gente tem que olhar. Então a gente consegue ver aqui a primeira linha, né, que a gente tem que olhar, é a receita de bens e serviços, que é a receita de vendas da empresa, né? Aí vão ter as 4 colunas aqui, que é a coluna do trimestre atual, né, do terceiro trimestre de 2023, que teve 382 milhões de receita. A gente vai ter aqui a segunda coluna, o acumulado do ano, né? Então, de janeiro a setembro.
aqui na terceira coluna o mesmo trimestre, no terceiro trimestre, só que de 2022, e o acumulado do ano de janeiro a setembro de 2022. Então a gente pode comparar com o mesmo período do ano anterior, né? A gente pode ver que o trimestre não foi muito bom, né? A gente teve um trimestre ruim de queda de resultados comparado com o mesmo trimestre do ano passado. Então, no mesmo trimestre do ano passado, o mercado estava muito mais forte, muito mais aquecido, o mercado automotivo, né? E de máquinas. A empresa teve uma receita de 468 milhões de reais e nesse mesmo trimestre desse ano, 382 milhões. Então foi uma queda significativa, né? E se a gente somar de janeiro a setembro, né? E comparar com janeiro a setembro de 2022, foi uma queda também, mas é uma queda muito mais suavizada, né? Então a receita foi de 1 bilhão, a receita acumulada, né, nesse ano de 1,1 bilhão. E nesse mesmo período do ano passado foi de aí 1 bilhão 694 milhões, um pouquinho acima, né? Então, se a gente já juntar um pouco mais de tempo, né, de janeiro a setembro, o resultado está quase igual aí, tá caindo um pouquinho esse ano, mesmo considerando que o mercado está caindo aí mais de 10% no ano, né? Então, dá pra gente já ter uma visão aqui inicial de que o mercado está caindo, por exemplo, na faixa de 13 a 18% ao ano, né, as indústrias da Shoes, mas a receita da Shoes, se a gente comparar de janeiro a setembro, né, já é uma queda bem menor que isso aí, então já é bom, né, a receita da empresa está caindo menos do que o mercado, isso já é o primeiro sinal que dá para ver aqui na receita, beleza? Uma outra linha que é importante a gente olhar, né, é o EBITDA, né, então o EBITDA seria aqui sempre antes do resultado financeiro, né? Então é o resultado antes do resultado financeiro e dos tributos. Então basicamente essa linha aqui seria o EBITDA, né? Então é a geração de caixa quase praticamente da empresa, né? É os resultados da empresa ali depois dos gastos com vendas, administrativos, os gastos com a produção do produto, né? E dos serviços, antes de pagar os juros, né? Ali que a empresa tem para ter as suas operações. Então a gente pode ver que o EBITDA também de 76 milhões foi menor do que o mesmo trimestre do ano passado. Se a gente pegar o acumulado desse ano de 2023 com o acumulado de 2022, também caiu um pouquinho, mais suavizado também, 234 milhões contra 251 milhões. Então, assim, qual a visão geral aqui, né? Que se a gente for ver, o ano de 2022 foi muito mais forte que o do ano de 2023. Mas a gente vai olhar o mercado caiu, tá? Então, isso tem que tomar cuidado, não dá pra achar que a empresa está ficando ruim, tá? Só olhando aqui que a receita está caindo, tá? Tem que considerar o mercado, né? E depois eu vou abrir aqui para 5 anos para a gente ver como que tá uma visão muito mais global, tá? Que aí sim que vem a análise para esse tipo de empresa aqui, beleza? E a última linha aqui, né? Que seria o lucro, né? O lucro do período, seria essa última linha aqui, né? Então no terceiro trimestre a empresa teve um lucro de 76 milhões, comparado com 84 milhões no mesmo período do ano passado. Mas aqui já tem um bom sinal aqui, tá? O lucro desse ano acumulado de 2023, né, até setembro, já dos 3 primeiros trimestres já foi de 214 milhões contra 175 do mesmo período, 175 milhões no mesmo período de 2022. Então, mesmo a receita caindo e o EBITDA caindo, o lucro tá maior, tá? O lucro cresceu. Então isso significa que a empresa melhorou margens, tá? Melhorou aí a performance, tá? Isso é muito importante. Então a empresa está conseguindo melhorar a parte operacional, né? As margens do negócio, tá? Então eu fiz uma análise aqui dos resultados mais importantes da Shoes nos últimos 5 anos para a gente entender um pouco mais essa visão global, que para esse tipo de empresa aqui é muito importante, beleza? E a gente pode ver que a receita da Shoes anual ela saiu aqui da faixa de 1 bi em 2019 para a faixa de 2 bi, tá? Aqui em 2023. Esse resultado aqui é o anualizado, tá? É o terceiro, é como se fosse como se fosse projetado o quarto trimestre baseado nas receitas dos 3 primeiros trimestres aí do 2023, tá? Então ela praticamente está dobrando a receita aqui em 5 anos, tá? É um crescimento muito bom, uma faixa de 25% ao ano, 20% ao ano, né? É um crescimento muito interessante, né? E mostra que a empresa praticamente dobrou de tamanho aí em poucos anos, né? Isso é muito importante. EBITDA também mais do que dobrou nesses últimos 5 anos, tá? Saiu daqui da faixa de 138 milhões para mais de 400 milhões, tá? Anualizado. Lucro saiu da faixa de 97 milhões para 309 milhões. E, como eu falei ali, as margens têm melhorado muito, né? A margem saiu na faixa de 9% para 15% anualizado, tá? Como a gente está vendo esse ano, a margem está muito mais alta do que os anos anteriores. E, além disso, né,
a gente pode ver outro fator muito importante na Chus, que é a desalavancagem. Então a empresa, ela tá, ao longo desses anos, ela está se desalavancando. Ou seja, o que significa isso, né? Ela está diminuindo a dívida e aumentando o caixa, né? Isso para uma empresa industrial de capital intensivo, né? Que é a Chus, que tem que estar investindo no negócio, comprando equipamentos, investindo em ampliação de fábrica, etc. É uma empresa que exige dívida, né? Para botar no negócio e tal. Mas se ela consegue crescer com pouca dívida ou desalavancando, é o melhor dos cenários, né? A gente reduz o risco de estar investido numa empresa como essa, tá? Então a gente consegue ver aqui que a dívida, né? A dívida bruta total, ela já foi de 500 milhões, mas ela já foi aqui em 2021 de 900 milhões, e agora ela conseguiu reduzir nos últimos 2 anos para 700 milhões. Mas o que importa é a relação dívida e caixa, tá? Então o múltiplo que o mercado sempre olha é o múltiplo dívida líquida dividido pelo EBITDA, né? Que é o quanto que a empresa tem de dívida menos caixa, dividido por que ela gera de caixa naquele ano, tá? É isso que a gente tem que olhar. Então, a gente consegue ver que o caixa da empresa vem aumentando muito, né? Que é muito importante. Saiu na faixa de 300 milhões em 2019 para mais de 700 milhões aqui nesse ano de 2023. Então, a dívida líquida, que é aí que é a conta basicamente, né, da dívida bruta total menos o caixa, né, que é a dívida líquida que o mercado olha, aí já foi negativo, porque a empresa tinha mais dívida do que caixa, né, aqui em 2019, mas ela foi desalavancando, né, ela aumentou um pouco em 2021, investiu mais, pegou mais dívida e investiu, mas em 2022, 2023 ela gerou caixa e foi pagando essa dívida. Então, agora a Chus ela tem dívida líquida positiva, então ela tem mais caixa do que dívida, tá? Então, a gente for olhar esses anos, desde 2021 a 2023 aqui, a empresa ela cresceu receita, cresceu EBITDA e desalavancou, ou seja, ela ficou menos arriscada e mais lucrativa, tá? Então é isso que a gente tem que olhar, é uma visão de longo prazo, aí de 5 anos, para entender a Chus, né? Para a gente ver que a empresa né, é uma empresa que dá lucro todo ano aqui, né? E está numa uma indústria que pode se aproveitar aí de um bom ciclo se o mercado melhorar, né? A empresa poderia se aproveitar bastante aqui, tá? Mas por que a Chus é um bom caso de investimento, né? Depois de tudo que a gente viu ali de crescimento dos últimos 5 anos, a empresa ainda tem múltiplos bem atrativos. A gente pode ver aqui que o preço-lucro ainda é baixo, né? Abaixo de 10, na faixa de 7 vezes, que é atrativo para essa indústria aqui de máquinas e equipamentos. E o EBITDA aqui na faixa de 6,5 vezes. Os indicadores de rentabilidade são muito bons, né? Que é importante ser sempre acima de 15%, acima da Selic, já é bom, né? O ROIC. O retorno sobre o capital investido da empresa tem que ser maior do que a taxa de juros, né? Isso é básico. Então a gente pode ver aqui que é um retorno, é um ROIC alto, 19%, né? E a gente pode ver aqui também, eu abri aqui o Status Invest, a gente consegue ver os múltiplos históricos, né, da Chus. A gente pode ver que ainda está atrativo historicamente, estão atrativos os múltiplos de preço-lucro, né? A gente pode ver que essa média aí de preço-lucro nos últimos anos é de 8,6 vezes. O PL agora ainda está um pouco abaixo da média. E a gente pode ver que, entender muito bem aqui como é uma empresa cíclica, né? Ela fica barata e cara de acordo com o ciclo de mercado. Por exemplo, aqui em 2014 e 15, a gente pode ver que era o momento de compra. Ó, PL baixíssimo, né? A empresa estava totalmente descontada. O mercado dela cresceu nesses últimos anos aqui. A expectativa do mercado aumentou muito em relação à empresa, né? E aí o PL já foi para aqui para casa de 10 vezes, a empresa já ficou cara aqui em 2017, né? Mas aqui a gente viu, né, nesses últimos 5 anos que a empresa começou a aumentar a receita, ela se desalavancou e ela tá ficando barata. Olha só, mesmo a empresa melhorando, aumentando receita, EBITDA e lucro e desalavancando, o PL foi baixando ainda, mesmo assim ela foi ficando mais barata ano a ano, tá? Então o mercado não está respondendo nesses últimos anos à melhoria da empresa. Então a gente pode ver que essa faixa aqui é uma faixa, vamos dizer, de compra, né? Historicamente é um momento que a empresa ainda está barata, ela poderia voltar a operar aqui nessa faixa de 10 vezes lucro se o mercado começa a ver que a empresa o crescimento está mais favorável para a empresa, né? Então é isso, a nossa tese é essa, né? De apostar numa empresa que tem múltiplos baixos e cresce ao longo dos anos, né? Numa indústria que é cíclica e pode bombar, não bombar, mas ela poderia voltar a melhorar nos próximos anos, né? Indústria automotiva depende muito de PIB, de crescimento do país, né? Isso não dá para saber o que vai acontecer, mas
o mercado é cíclico, ele pode voltar a melhorar e a empresa já está indo bem com o mercado ruim. Então, se o mercado melhorar, aí teria um cenário bastante atrativo para a empresa. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse é a análise dos resultados da Schultz. É uma small cap, tem bastante risco, né? Vai ter bastante volatilidade aqui, tem que ter muito cuidado. Isso não é uma recomendação de investimento, né? Eu reforço. Tem que ter muito cuidado para investir nesse tipo de empresa. Então, sempre cuidado no percentual da carteira, né? É muito importante não passar de uma faixa que te deixa desconfortável, né? Eu não passaria de 5%, por exemplo, uma empresa como essa. No máximo aí 6, 7% no máximo na carteira, mas eu não colocaria mais que isso porque é uma small cap, né? Então, e uma small cap em um setor cíclico, né? Ela pode ter uma oscilação bastante forte aí. Beleza? Só peço para quem tá curtindo os vídeos aí se inscrever no canal, dar o like e também mandar um e-mail pra gente aí se quiser trocar uma ideia, vai estar na descrição, beleza? Abraço!